Olá, meus amores, uma ótima noite, bora chegando. Bora lá, compartilhando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Para falar sobre autoestima. Olá, Regiane, Débora, sejam todas muito bem-vindas. Tava aqui mandando aviãozinho para as pessoas saberem que eu já tô ao vivo. Vocês também podem enviar essa live para quem vocês acham que merece, que vão gostar de saber desse conteúdo, que tá precisando cuidar um pouquinho de si, porque essa live é para isso, né? É para aumentar a autoestima, né? Porque sem autoestima você simplesmente perde as chances de viver a vida que você quer. Isso aí. Uma ótima noite. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou aproveitar esse momento para me apresentar, porque possa ser que nem todo mundo me conhece, né? Que chegue pessoas em outros horários. Então, para quem tá chegando em um outro horário, um ótimo dia, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. E para quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos. Sou tia, sou filha, sou sobrinha, sou enfermeira, sou hipnoterapeuta, isso aí, sou hipnoterapeuta. E atendo online ou presencialmente aqui na cidade de Salvador, na Bahia. E comecei nessa jornada para me cuidar e hoje em dia eu guio mulheres que buscam caminhar numa jornada incrível de autoaceitação sem limites, rumo a elevar a autoestima e a vencer a ansiedade nas origens, isso mesmo. Porque a ansiedade começou, não foi agora não, na vida adulta, ó. Ela vem, ó, de lá de trás. De comportamentos, de situações que você vivenciou, que você experienciou e que agora na vida adulta você busca sair delas. E é por isso que a ansiedade aparece. Então bora lá, bora começar esse bate-papo, né? E para começar esse bate-papo, a gente precisa começar falando do quê? Da autoestima. O que é a autoestima? É a percepção de valor que você tem. Então, você que tá aí me ouvindo, por exemplo, quando você recebe um elogio, responde aqui pra mim no comentário, o que é que você faz? Você simplesmente agradece? Ou você simplesmente retribui o elogio ou tenta diminuir? Como, por exemplo, alguém te diz, você é linda. O que é que você faz? Você fala simplesmente gratidão, muito obrigada. Ou você diz, são seus olhos. Que nada, nem sou tão bonita assim. Fulano é mais bonito. Ou fala, ai, que roupa linda, você tá muito elegante. E aí, você simplesmente diz, que nada, essa roupa eu comprei baratinha ali naquela loja. Foi muito barato. Nem tô essas coisas todas. Você, por um acaso, se comporta assim? Ou ainda tem pessoas que sabem o que acontece? Ela simplesmente acha que ninguém gosta dela, que ninguém olha pra ela. E assim, quando ela tem qualquer pouquinho de atenção, qualquer migalha de amor, como diz a Marianne Williamson, ela simplesmente se derrete e acha que é a pessoa mais importante do mundo. Só que quando isso acontece e a pessoa, por exemplo, encontra alguém, chama outra pessoa, simplesmente sabe o que acontece? Essa pessoa diz, bem que eu sabia que ela não gostava tanto de mim, bem que eu sabia que era diferente. Vou só dar uma paradinha aqui para dar uma ótima noite para a doutora Linalda, para a menina feita de nuvens. E Tati, ó com quem eu tô aqui, ó. Não sei se você já viu no meu stories, ó. Porque eu uso agora, ó, a minha canequinha, ó.
do Eu Me Aceito Sem Limites, com esse presente lindo que você me deu. Então eu sempre uso ela nas lives para me inspirar. A minha bonequinha feita de nuvens pela Tati, gente, que faz um trabalho incrível através do livro dela, A Menina Feita de Nuvens. Deixa eu até pegar ela aqui. Que tá aqui, ó, desse livro incrível que ela fez. E sabe como surgiu esse livro, gente? Somente porque a Tati queria compartilhar amor e fazer com que a filhinha dela se sentisse aceita, porque a filhinha dela tem as nuvenzinhas, começou na infância e ela não conseguia achar um livro sequer pra ela conseguir se sentir igual aos outros. Apesar de todos nós sermos diferentes, simplesmente depois de um tempo a filha dela hoje em dia nem quer mais fazer tratamento. Já tem um tempo que não faz, porque para ela perdeu sentido. Porque para as crianças o vitiligo não faz nenhuma diferença. As crianças que sofrem com vitiligo, normalmente isso acontece pela forma como os pais olham para ela. E quando a gente fala de baixa autoestima, sabe o que acontece? Quando o pai ou a mãe não se olha e não se ama do jeito que é assim que ela passa essa baixa autoestima pro filho. E aí quando aparece uma nuvenzinha e ele não sabe o que é e ele se vê diferente e vê os pais querendo tratar ele, dizendo que ele precisa tomar um remédio para sarar, essa criança simplesmente vai cada vez mais diminuindo a autoestima dela. E isso vai acarretar os problemas lá na frente. E eu falo isso que o vitiligo começou, eu tinha 15 anos. Eu era uma adolescente. Há um tempo atrás, não tinha internet, não tinha nada disso. E a minha mãe fazia de tudo para cuidar de mim, para pagar os tratamentos, me levava aos médicos. E ela estava fazendo aquilo por amor. Hoje eu sei. Mas aquilo me deixava com tanta culpa. Aquilo me fazia eu me sentir doente. E assim eu fui me amarrando ao vitiligo. Como se eu não merecesse sucesso, eu não merecesse a vida, eu não merecesse amor por conta do vitiligo, porque eu me achava doente. Então, que vocês se inspirem aqui na Tati. O @ da Tati é A Menina Feita de Nuvens, gente. Tem tanta foto linda, tem tanta história linda. Vai lá, segue, porque isso pode ajudar pessoas. Porque o vitiligo, como vocês sabem, é uma doença que só atinge 1% da população. Só que ela não afeta a vida das pessoas no sentido de causar nenhum problema físico. Então, a população de pessoas com vitiligo só cresce. E que se as pessoas não conseguem olhar para isso e se autoaceitar e se valorizar do jeito que são, simplesmente elas vão começar a adoecer cada vez mais por outras questões. Então, olhar para dentro de si é muito importante. Então, gratidão. A Lê botou, amiga, você é incrível. Obrigada, Lê. Muito, muito obrigada. Vieira Real Oficial entrou. Uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mas vamos lá, que eu tô mostrando para vocês exemplos de como a baixa autoestima aparece, como é que ela se consolida. Porque ela vem com padrões. Muitas vezes você nem percebe que tem baixa autoestima, porque eu não percebia. Mas eu, como essas mulheres que, por exemplo, eu atendi, que não sabiam dizer não, que diziam sim pra tudo, eu também era assim. Mas vocês acham que eu percebia isso? Gente, na hora de chegar no restaurante, escolher uma pizza. E aí, por exemplo, cada um escolhe o seu sabor. Eu dizia, pode escolher porque eu gosto de tudo. E sabe por que eu fazia isso? Não é porque eu não sabia o que eu queria, não. É porque eu queria agradar o outro. Porque quando você tem baixa autoestima, você se preocupa com o outro. O outro é a sua prioridade, enquanto você fica de lado. E é assim que você vai destruindo a sua vida. Eu atendi uma cliente, por exemplo, que ela estava num relacionamento, começou muito jovem, 15, 16 anos a namorar. E aí já estava com seus 24, 25 na época. E aí engravidou. E aí,
o namorado, que também na mesma faixa etária, 24, 25 anos, ele disse: não, eu não... A gente tá muito jovem pra ter filho, a gente ainda tá terminando a faculdade, a gente não tem uma casa, a gente não tá na hora ainda de ter filho. E aí, insistiu para que ela abortasse. Ela resistente, porque ter filho era o sonho da vida dela, e ela ficou naquele tempo: não, eu não quero, mas tinha que decidir logo, né? Porque a gestação, ela vai seguindo e chega uma hora que é impossível fazer isso, até porque já é feito de uma forma ilegal, que no Brasil o aborto não é algo legal. E aí foram para uma clínica fazer. E simplesmente, depois daquilo, ela se destruiu. Ansiedade, depressão, achando que não merecia nada, que não estava pronta para nada, que nada na vida dava certo, e aquele relacionamento, em menos de 2 meses depois do aborto, já tinha se acabado. Porque ela culpava ele por não ter dado apoio, ele culpava ela por ter feito, mas entendendo que aquilo era a melhor escolha, e eles simplesmente não se toleravam mais. E quanto tempo essa mulher ficou carregando essa dor? Logo depois de uns 6 meses, ele já estava num outro relacionamento. Menos de 1 ano depois, ele já estava casado com outra mulher e tendo filho. E ela carregando essa dor de ter abortado o filho porque não soube dizer não. Preocupada em agradar a ele. E depois disso, ela não conseguia mais se relacionar com ninguém. Ela não conseguia mais engravidar. Começou, inclusive, a fazer tratamentos depois de anos. Casou. E aí queria ter filhos. E nunca conseguiu se perdoar para fazer isso. E chegou para fazer atendimento com crise de pânico, com obesidade, completamente endividada de tanto que estava gastando dinheiro e não tinha resultados, e a idade chegando. E o pior de tudo, gente, é que à medida que essas dores foram crescendo, essa mulher que se arrumava, que saía, ela começou a ir se punindo. Então ela chegou sem se arrumar, cabelo sem pintar, unha sem fazer, mal vestida, apesar de trabalhar muito. E por que tudo isso? Porque ela não aguentava a dor de ter matado o filho dela. Só que, enquanto ela não entendeu que ela fez isso porque ela estava olhando para o outro ao invés de olhar para ela, ela continuava agindo assim. Então era aquela mulher que ficava levando lanches para todo mundo, agradando todo mundo. É da área de saúde, então cobria o plantão de todo mundo, ficava sem ir em casa, brigando cada vez mais com o marido, tendo problemas em casa. E por quê? Porque ela simplesmente não conseguia olhar para ela. Ela dependia da opinião dos outros para fazer a vida dela acontecer. E aí eu tô dando um caso que é grande, mas a gente faz isso quando não se olha em pequenas coisas. Porque eu também já fiz isso na minha vida. E se você sofre com baixa autoestima, eu tenho certeza que você já disse sim quando queria dizer não. Eu tenho certeza que seja no trabalho, seja em casa, com o marido, seja com o filho, seja com os colegas. Quantas pessoas eu já atendi que falam: Yane, eu não consigo dizer não. E isso me machuca. E se você é essa pessoa que não consegue dizer não, que sempre está dizendo sim para todo mundo, começa a olhar para dentro de você como é que tá a sua autoestima.
Começa a olhar qual é o valor que você está dando para a sua vida. E isso a gente percebe quando não se aceita o elogio, quando você simplesmente não valoriza você, fica sempre preso ao outro. Sabe aquela pessoa que tá ali cheia de amigos e de repente fica chorando que ninguém gosta dela, reclamando que ninguém dá atenção pra ela? Isso acontece, gente, porque você tá colocando o poder da sua vida na mão dos outros. Porque é isso que a baixa autoestima faz. Você usa o outro como a tua bengala, como o teu tripé. E assim você deixa de fazer as suas escolhas. Porque imagine uma mulher que sempre quis ter filhos. O que é que faz ela ir e abortar uma criança? O filho dela. Ela destruiu o sonho dela naquele momento. E quando você destrói o seu sonho, você acha que você consegue ser feliz? Você acha que você consegue realizar? E aí ela começou a se punir tanto que foi por isso que as crises de pânico veio. As crises de pânico chegaram porque ela não dava mais conta de tanta dor ali dentro dela. Sabe por quê? Porque quanto mais doía, mais ela escondia. E as dores são assim, o que você não olha pra enfrentar, cresce. Por que criança tem medo de bicho-papão? É porque ela viu? Não. É porque as pessoas dizem que bicho-papão faz mal, vai pegar ela que tá embaixo da cama, e eles vão criando na cabeça dela aquele bicho cada vez maior. E é isso que a gente faz com as dores quando não olha pra elas. A gente torna elas cada vez maiores. E as dores da baixa autoestima são dores que estão relacionadas à forma como você interage com o mundo, à forma como você interage com as pessoas. São dores que estão relacionadas a como você se comporta, por exemplo, numa reunião de trabalho. Quando alguém te pede para fazer algo impossível e você simplesmente não tem coragem de dizer que não é possível fazer daquele jeito, é outra estratégia. E aí você vai fazendo tudo, gastando energia para fazer o impossível acontecer, sendo que o impossível não vai acontecer. E depois de uma semana seu chefe vira para você e diz: ah, não era isso que eu queria. Não dava para fazer assim. Abandona isso e vai fazer de outro jeito. É quando você sai com os amigos e vai para onde você não quer ir. Começa até a usar drogas, se alcoolizar, ficar com pessoas que você não quer só para agradar os outros, porque fala: esse meu amigo, aquele amigo, é ótimo, fica com ele, vai com ele, vai dar certo. E quando você não quer, você vai lá porque você não quer desagradar. E na primeira oportunidade que tem uma festa e você, dessa pessoa e você não é convidado, você fala: poxa, ninguém me ama, ninguém olha pra mim. E eu te pergunto, você se ama? Você tá olhando pra você? Porque é muito fácil dizer que as pessoas não amam. Mas o quanto você tá se amando, o quanto você tá se aceitando, o quanto você tá se dando valor? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam hoje. Porque se você não faz o que você quer, simplesmente tem algo de errado e de muito errado. E esse algo de errado não tá fora, gente. Tá dentro de cada um. Porque se hoje eu consigo estar aqui falando, me mostrando, dizendo o que eu acredito, é porque eu precisei me tratar. Porque tudo isso que eu falei aqui eu já tive. Algumas coisas ainda tenho em menor grau, mas estão aqui. Porque todo ser humano quer uma única coisa: amor. E sabe como é que a gente acha que recebe amor? Sabe como é que a gente se sente amado? Quando a gente se sente pertencente. E é por isso que é importante você entender
que você precisa estar com os outros, mas você não pode depender dos outros. Porque quem tem que ser o artista principal da sua novela é você. Assim como eu sou a artista principal da minha novela, da novela da minha vida. Eu passei muito tempo sendo a coadjuvante da minha vida. Mas agora eu sei que eu consigo, que eu mereço e que eu devo isso a mim. Porque eu sou filha de um universo que é pleno e abundante. Então eu sou plena e abundante. E vocês também são. E eu aproveito e pergunto pra vocês. Vocês estão dizendo não quando é preciso dizer não? Quando vocês querem dizer não, vocês já conseguem dizer não? Ou simplesmente se acomodam e faz o que os outros querem? Ou aceita qualquer migalha de amor e acha que tá tudo bem? E simplesmente, quando vira pro lado, tá lá se sentindo sozinho. Hoje, por exemplo, eu conversei com a cliente que me disse: ai, Anne, eu não sei mais o que é que eu faço da minha vida. Me sinto sozinha, tenho 3 filhos, acho que não dou conta. Meu marido tá me traindo, colocando a mulher dentro da minha casa. Eu tô ansiosa, com crise de pânico, não consigo sair de casa, com medo de tudo. Eu olho pro meu filho mais novo e começo a chorar. E eu não sei mais o que fazer. E eu pergunto pra vocês: você acha que essa mulher, ela entende qual é o valor dela? Você acha que essa mulher tá com a autoestima em cima? Você acha que essa mulher, ela pode continuar vivendo assim? Gente, a mudança não começa do lado de fora. Você pode até fazer algumas mudanças, como a gente vê as pessoas focando em joias, em roupas de grifes, em procedimentos dermatológicos para mudar. Só que tem um detalhe. Você pode começar essa transformação por fora, mas você precisa olhar para dentro também. Porque por mais que você se enfeite, se você não consertar aí dentro a forma como você se sente, simplesmente de nada vai valer. Sabe por quê? Eu vou compartilhar com vocês uma história ali no livro. Eu confesso que eu não lembro qual foi o livro que eu li. Mas, por exemplo, um homem chegou em casa, deixou as chaves do carro e faltou luz e ele resolveu sair de casa. No que faltou luz, ele não lembrava mais onde que ele tinha colocado a chave. E ele começou a procurar. Eu quero que vocês imaginem esse homem procurando essa chave dentro de casa, na escuridão. E ali ele tateava pela mesa, pela escrivania, e nada dele encontrar essas chaves. E de repente, ele olhou pela sala e viu uma fresta de luz. E aí ele foi andando até aquela fresta. Era uma janela que tinha ali. E ele percebeu que do lado de fora, aquela fresta de luz vinha de um poste. Tinha um poste iluminando o outro lado da rua. E aí aquela área estava bem iluminada. E aí ele teve a ideia: vou naquela luz procurar as minhas chaves. E aí ele abriu a porta de casa e saiu. E foi atrás das chaves do carro, lá debaixo da luz do poste. E aí ele ficou ali procurando, observando cada centímetro do chão onde a luz refletia o asfalto. E aí um senhor que estava passeando com seu cachorrinho à noite perguntou: meu filho, o que você está procurando aí? E ele falou: eu procuro as chaves do meu carro, que eu preciso sair. E o senhor virou para ele e perguntou: você perdeu essas chaves aí? E ele respondeu: não, eu as perdi dentro de casa. E aquilo intrigou o senhor, que no auge da sua sabedoria que a idade traz,
virou para ele e perguntou: mas você acha que faz sentido procurar fora o que você perdeu dentro de casa? Ele: sim, porque eu estou procurando na luz. E é essa a pergunta que eu também faço para vocês. Faz sentido procurar fora o que vocês perderam dentro? Porque a autoestima, gente, não tá fora não, tá dentro. E para você mudar o que tá aqui fora, você precisa mudar o que tá aí dentro. É isso que acontece, por exemplo, quando você vai cuidar de uma plantinha que tá doente, de uma árvore. Eu quero que você imagine uma árvore. E essa árvore, ela simplesmente, quando você foi lá pegar o fruto, uma goiaba, por exemplo, que eu adoro goiaba, tá na época, quando a gente sai aqui na Bahia, tá cheio de goiabas para vender na rua. E aí você foi olhar para aquela goiaba, era uma goiaba pequenininha, cheia de bichinho. Tão sem graça, nem te dava vontade de comer, nem te deu vontade de comer. E aí você olhou para aquela goiaba ali e falou: não, preciso cuidar desse pé. Porque aí quando você olhou direitinho aquela goiabeira, você viu que o caule estava estreitinho, aquelas folhas não estavam tão bonitas. E quando você vai cuidar dessa goiaba, você vai colocar remédio nas goiabas que estão lá penduradas na copa, ou você vai cuidar das raízes? Você, para ter bons resultados, vai precisar cuidar do quê? Das raízes. Assim acontece com os traumas da vida da gente. Assim que eu fui me curando para hoje conseguir estar aqui, olhando para os traumas que estavam nas minhas raízes, olhando para as situações que fizeram eu acreditar que eu não tinha valor. E é isso que a gente precisa entender. E hoje eu tô aqui porque eu precisei entender um segredo que fez a minha mente mudar. Porque para agir diferente, primeiro a gente tem que mudar, ó, aqui dentro. E o segredo é exatamente esse. Que a gente, todos nós, precisamos entender que os 3 segredos para mudar a sua vida tá em você conhecer as 3 partes da mente, como elas funcionam. Isso mesmo. A sua mente, ela é formada por 3 partes. A mente consciente, a subconsciente e a sua mente racional. A sua mente consciente, que é essa mente aqui, ó, que faz você estar aqui, que faz a gente estar aqui conversando, que faz você me entender. É a sua mente racional. E essa mente que a gente acha que é super sabida, que acha que manda em tudo, ela corresponde, sabe a quantos % do controle que você tem na sua vida? Corresponde, ó, a 5%. Essa mente é a que acha justificativa para você querer fazer um regime, fazer uma dieta e não conseguir. Essa mente é a que acha desculpa para você não ter a vida dos seus sonhos, nem o relacionamento dos seus sonhos. É essa que diz que o mundo tá difícil, que você não pode sair do seu emprego, porque se você sair dele, você não vai achar nada melhor. E aí você fica ali, vivendo num emprego que não faz mais sentido para você, mas você tá ali, ó, firme e forte, sofrendo, sem dormir, com pensamentos acelerados, com insônia, com gastrite, esofagite, né, refluxo, porque fica tudo ali engasgado, porque você tá num emprego que não faz mais sentido pra você. Ou como eu tava alguns meses atrás, sem energia, com dores nas pernas, nos joelhos, as pernas inchando. Mas dizia: não, eu preciso ficar aqui porque é mais confortável. Se eu ficar aqui, eu vou conseguir fazer minha transição de carreira mais rápido. Eram as desculpas que eu arranjava para me manter nessa zona de conforto.
E quando eu falo zona de conforto, não é porque é boa, não, gente. Zona de conforto é porque é a zona do conhecido. Porque o conforto para a mente da gente é o que a gente conhece. Por exemplo, para eu entrar aqui numa live, e olha que eu já fiz várias, para mim é desconfortável ainda. Mas hoje é muito mais fácil do que há um ano atrás, quando eu comecei. Só que, o que acontece? Eu nunca sei o que vai acontecer, eu nunca sei quem vai entrar, eu nunca sei se as pessoas vão gostar do que eu tô falando, eu sempre me sinto julgada. Só que eu precisei mudar a forma como eu sentia tudo aqui dentro para eu poder agir diferente. Porque hoje em dia, por exemplo, se alguém não gostar, tá tudo certo. Eu não preciso agradar todo mundo. Mas, por exemplo, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Eu tô feliz de compartilhar com vocês o que eu aprendo. E à medida que eu compartilho, eu aprendo mais. E essa, por exemplo, foi a crença que eu botei aqui nessa mente consciente para ela entender que ela precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias não, né? Uma vez na semana. Mas todos os dias precisa fazer um stories. Porque eu precisei mudar isso como dentro de mim. E vocês acham, se eu continuasse com baixa autoestima, sem saber dizer um não, sem saber receber um elogio, vocês acham que eu ia conseguir estar aqui? Você acha que aquela mulher lá de trás, que não conseguia nem escolher o sabor da pizza para não desagradar, para se sentir amada, ia conseguir estar aqui? Com certeza, eu digo para vocês, com certeza ela não estaria aqui, não. Mas, lembra, essa mente racional é 5%. Ela acha justificativa, ela acha essas desculpinhas, mas ela tem uma parte boa, que é o fato dela fazer... Ela, sabe um carro, para o carro andar, você dá a ignição, né? Você baixa ali na chave, aí o motor começa a funcionar. Pronto. É nessa mente que tá esse motor. Que é exatamente o que faz você se mexer. Que é a força de vontade. Só que a força de vontade, ela dá essa ignição, ela faz esse motor da partida, mas ela não é infinita. Ela é como se fosse a bateria do celular. Que quando acorda de manhã, você deixou seu celular carregando, tá lá cheia, 100%. Mas se você usar muito, às vezes não chega nem no final da noite, ela já descarregou. Se você usar menos, ela vai caindo aos poucos, mas ela sempre cai. E é por isso que você começa a fazer algo, mas se não tiver algo maior que está além dessa mente que está aqui conversando comigo, você não consegue avançar. Que é quando você precisa entender que dentro de você tem essa outra parte que corresponde a 95% do que você age. Que é a mente que toma conta da gente através das emoções. É a mente, por exemplo, que me faz estar feliz quando eu tô aqui, me sentindo realizada, me sentindo plena. Que é a mente subconsciente. A mente subconsciente, ela é 95%, gente. E a gente não controla ela assim, nessa conversa que eu tô tendo com você. Mas existem estratégias, existem ferramentas que fazem você acessar ela. E que ferramentas são essas? São ferramentas que entram em contato com as suas emoções. E todo mundo tem emoções. Então, todo mundo consegue fazer isso. E, como são emoções, eu não consigo sentir por vocês. Mas vocês todos sentem. E a gente começa a fazer esse processo de dentro para fora, através da forma como vocês se sentem. Porque, por exemplo, eu não me sentia amada. E eu não me sentia amada por N situações. Vocês podem ter baixa autoestima, e baixa autoestima está muito ligado à carência, e aí pode ser maternal, pode ser paternal, pode ser ambas.
Você sente que você não pertence, é como se faltasse uma parte. E é por isso que a baixa autoestima tá lá, instalada. Porque a sua emoção é de que você tem pouco valor, de que você tem pouco merecimento. E é para isso que você precisa olhar. E como é que você faz isso? Com ferramentas, e no meu caso eu uso a hipnoterapia, para acessar esse subconsciente. Por quê? Porque as emoções, sabe como é que você grava? Sabe como é que os traumas se formam? Você vive uma situação e aí essa situação trouxe uma emoção. Bum! Gravou. Só que as emoções, a maioria delas buscam proteger, porque essa mente subconsciente, gente, ela não é má, não. Só que ela tem um objetivo que é o maior de todos, que é proteger. Lembra disso. A sua mente, ela só quer te proteger. Só que ela te protege do que você aprendeu, que é um perigo. Que ela aprendeu lá na infância. E o que acontece quando a gente está na infância? A gente está começando a vida, gente. Você não sabe de tudo. Você lá na infância, você não tem esse conhecimento que você tem hoje. Então, às vezes, situações corriqueiras, como o seu pai reclamar com você, a sua mãe reclamar com você. Eu já atendi cliente que o trauma tinha relação com uma vez que a mãe estava lavando os pratos e ela chegou lá toda feliz para mostrar para a mãe que ela tinha feito um desenho e a mãe falou: agora não, menina, que eu tô lavando os pratos. E ali ela aprendeu que ela não estava sendo amada. Mas vocês são mães? Vocês têm filhos? Responde aqui para mim. Enquanto vocês respondem, eu vou aproveitar e vou beber um pouquinho de água. Quando você responde assim pro seu filho, é porque você não ama ele? Claro que não. Você ama. Só que ali você estava atarefado, você estava preocupado com outra coisa. Você nunca imaginou que essa simples situação ia, por exemplo, traumatizar o seu filho. Porque o trauma, gente, não precisa ser. Tem duas formas que a medicina germânica, por exemplo, entende essas massas de conflito. Ou é um trauma de grande impacto, aqui, ó. A Lu respondeu ali, ó, que sim, tá vendo? Porque o que acontece? Tem traumas. Olha, ó, a Lu tem filho, a Vieira Real Oficial tem um casal de filhos. E, por exemplo, alguma vez você já deixou de dar atenção pro seu filho? Dando esse tipo de reclamação? Não, depois eu olho. Porque isso é uma coisa que acontece naturalmente. Que a criança tá ali. E eu tenho certeza que vocês fazem isso na melhor das intenções. Só que aquilo pode ser entendido pela criança como um trauma. E quando eu digo pode, porque tem criança que acha que aquilo é porque a mãe e o pai não tá amando ele. Tem outras que nem importa. E é por isso que é necessário o cuidado. E só para vocês terem ideia, porque quando a gente fala de trauma, a gente acha, alguém morreu, foi um acidente. Não, porque tem duas formas dos conflitos se formarem, da massa de conflito. Aquele conflito que é de alto impacto, então é uma morte, é um acidente, e aí aquilo marca a criança, como por exemplo, aconteceu com um cliente meu, que, por exemplo, enquanto ele estava em hipnoterapia, no processo de hipnose, ele lembrava da cena em que a mãe tinha sofrido um acidente. Ele só lembrava que ele estava pela janela, o horário que a mãe chegava, ele aguardando, e a mãe não chegava. E aí depois falaram que a mãe dele não ia chegar, porque a mãe dele, voltando do plantão, cochilou e dormiu e se acidentou. E aquilo impactou ele de uma forma grande. Mas às vezes por exemplo, situações corriqueiras, como por exemplo o bullying, que você todo dia repete:
Ah, você não aprende. Ah, você tem dificuldade em matemática. Ah, você é burro. Ah, você é isso. Você é desorganizado, você é bagunceiro. E a criança vai aprendendo aquilo. E aí ela se torna daquele jeito. Ela começa a achar que ela não tem valor. Porque ela fica achando que toda vez que você tá falando isso, você tá reclamando com ela e você não tá amando ela. E sem se sentir amado, ele começa a fazer o quê? Vários dos meus clientes com baixa autoestima são aquelas pessoas que são as boazinhas. É excelente filha, excelente mãe, é muito calma, é muito tranquila, mas o que é que acontece? Vive à medida que essa dor vai aumentando, sabe o que acontece? Vive tendo explosões de raiva. Estoura no trânsito, estoura no trabalho, estoura com o marido, estoura com a criança, com o filho em casa. E ela mesmo não entende por que faz aquilo. E sabe por que ela não entende? Porque ela não fez isso com a parte dela racional, com essa mente consciente que tá aqui conversando. Ela fez isso com a mente subconsciente. Porque sabe aquela pessoa boazinha, tranquila, e que de repente ela explode do nada? É porque quando mexeram em algo que despertou a dor da criança dela, que passou por alguma situação difícil e gravou aquilo como uma dor, ela responde igual um animal enjaulado. E, bum, tem explosão de raiva. Porque as emoções estão ali tomando conta. Porque as emoções, gente, elas não conseguem, a gente não consegue acabar com a emoção. A gente precisa olhar para ela e ressignificar. Que é esse o trabalho que a hipnoterapia faz. Ela te ajuda a identificar quais são as emoções que te trazem para esse comportamento que está te causando ansiedade. E você muda o significado. Você continua lembrando de tudo. Você continua sabendo tudo o que aconteceu. Só que a mesma situação que você olhava e te doía, porque tá ali, ó, gravado a situação com a emoção, tá ali gravado. Quando você muda o significado, você muda essa emoção. E quando você muda essa emoção, ó, só fica a lembrança. Sem dor. Sem o peso que você tá carregando nas costas. Porque uma das coisas que eu tenho percebido, a maioria dos meus clientes com baixa autoestima, ó, o ombro. O ombro é assim, gente, é pra baixo. Não é que é corcunda, não. É o ombro que é meio apertadinho, sabe? Parecendo que tá querendo se esconder. Porque a pessoa com baixa autoestima é assim. Ela quer se esconder. Ela quer se sentir amada por lembranças. E só pra vocês terem ideia como isso é interessante, porque você acaba reforçando o que você quer. Antes de eu me tratar, eu detestava meu aniversário. Eu lembrei disso porque essa foi a semana, eu fiz aniversário na terça-feira. Eu detestava o aniversário. Gente, eu não comemorava, eu não fazia bolo, eu não falava com ninguém. E aí o que é que acontecia? Olha como é que eu reforçava a minha dor. Eu simplesmente me escondia. Eu tirava folga de aniversário e ficava em casa, escondida. Sem falar com ninguém, sem querer festa, sem querer nada. Mas, no outro dia, o que é que eu fazia? Ou toda hora eu tava ali conferindo o celular. Por quê? Porque eu não queria falar que era meu aniversário, mas eu queria que as pessoas lembrassem. E aí, quando as pessoas não lembravam, eu falava, poxa, eu não sou importante. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Aí eu falava, poxa, eu não sou importante. Não lembraram do meu aniversário. E aí eu reforçava cada vez mais que ninguém me amava, que ninguém me aceitava. E vocês estão vendo que não tem sentido? À medida que eu me tratei, por exemplo, esse ano a primeira coisa que eu fiz de manhã foi botar um story dizendo que era meu aniversário. Gente, eu fui trabalhar, eu recebi um monte de abraço. Eu fiquei tão feliz. E aí eu entendi, eu falei, poxa, nunca foi sobre os outros não falarem comigo. Era sobre como eu me sentia. E aí eu comecei a perceber
que eu fazia de tudo para as pessoas não me notarem. E aí eu falava, poxa, ninguém tá me notando. Mas o que eu queria era que todos me notassem. Então eu fazia exatamente o contrário, porque eu queria me proteger. Porque eu não queria que você que tá aí do outro lado me julgasse. Eu queria que você achasse que eu era perfeita. E é assim o padrão do comportamento. Tem que ser a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor esposa. Então, tem que tomar conta da casa perfeitamente, tem que trabalhar. E você acaba carregando nas costas tanta coisa para fazer, tantos papéis, querendo ser perfeito em tudo, que a ansiedade vai lá para cima, porque ninguém é perfeito em tudo. Aliás, ninguém é perfeito. Porque a gente sempre tem os dois lados, o bom e o mal. O mesquinho e o generoso. Todo mundo é assim. E é por isso, ó, já vou até recomendar para vocês também, ó, um livro incrível que eu tô terminando de ler, ó, A Coragem de Ser Imperfeito, que fala exatamente de como você deixa a sua vida de lado por conta da vergonha. Por quanto você se esconde por conta da vergonha de ser quem você quer ser. Porque você acha que você precisa ser perfeita. Que você acha que para as pessoas te amarem é necessário perfeição. E não é. Para as pessoas te amarem é necessário que você seja você. Que você seja autêntico. Que você sinta o que você quer sentir. Se permita. E é por isso que entender qual é o papel dessa mente subconsciente vai fazer você mudar esse jogo. Porque você já entendeu que o que faz você estar na vida que você tem hoje, sentindo o que você está sentindo, são as suas emoções. Mas não as emoções que são desse adulto que está aqui. São as emoções da criança lá de trás, que passou por dificuldades, que não se sentiu amada, que está com carência. Porque com a baixa autoestima, normalmente o que acontece, a baixa autoestima está ligada à carência. Seja maternal, seja paternal, depende de cada situação. Como eu disse, pode ser de ambos. Além das emoções, essa mente tem algo que é fantástico em algumas situações, mas em outras é péssimo, porque essa mente ela é preguiçosa. Essa mente ela é ociosa. Então, é por isso que ela ajuda na hora de criar hábitos. Mas do mesmo jeito que ela cria bons hábitos, que são os hábitos, por exemplo, que a gente usa por exemplo, para dirigir. Se você já está dirigindo, o que acontece? Você não precisa olhar a marcha, você não precisa pensar em que pedal você vai colocar, nem como é que você liga o carro. Mas quando você começou a dirigir, o que é que você fazia? Você tinha que olhar como é que liga o pisca, bota cinto, ajeita o retrovisor. Mas hoje que você já faz isso, você faz como hábito, porque a sua mente entendeu. Fez a primeira vez, fez a segunda, fez a terceira, eu não preciso gravar esse caminho. Ela começa a aprender rápido. Do mesmo jeito, como é que você consegue hoje, por exemplo, dar um laço? Se eu te perguntar quantos passos é para dar um laço no seu cadastro, você sabe me dizer? Mas eu aposto que você sabe dar o laço. Por quê? Porque virou um hábito, então você para de prestar atenção nisso. E do mesmo jeito que ela criou esses hábitos bons, ela cria os hábitos ruins. E que hábitos ruins são esses? É o de fumar. É o do álcool. É o de, por exemplo, que eu atendi recentemente, de pornografia. Porque começava a buscar esse amor se viciando em pornografia. Começava a olhar aquilo como uma forma de tapar aquele buraco. E aí, cada vez queria mais. Do mesmo jeito que acontece com drogas como a maconha, por exemplo, que é uma droga muito utilizada para quem tem carência. Então, vocês estão entendendo que do mesmo jeito que esses hábitos podem ser bons, eles podem ser maus, são esses mesmos hábitos que te ensinaram a dizer, a fazer o papel da boazinha, que fez você usar essa máscara de que
Ah, eu sou ótima, eu sou sempre comportada. Sabe aquela criança que você diz, ah, ela é tão comportada, ela é tão comportada, ela é tão isso, e a criança fica cada vez mais acostumada com isso e de repente você tá vendo seu filho ansioso ou descontando as frustrações na comida. Porque em algum momento você começou a achar que era comer que resolvia o seu problema. E isso foi o quê? Um hábito. Que quando você começa a sentir determinado desconforto, você come que alivia. Então, o fato dessa mente ser ociosa, do mesmo jeito que traz hábitos bons, também traz esses hábitos que são negativos e que te levam a comportamentos que são geradores de ansiedade. Essa mente também, e é por isso, e aí eu lembrei até disso, é importante na hora que você vai olhar para todas essas questões, você associar essa energia de como criar um hábito e usar aquela energia da mente consciente, que é a ignição da força de vontade. Porque quando é que a gente muda um comportamento mesmo? Quando você tem a força de vontade com a energia do hábito. E como é que você faz isso? Mudando aqui dentro. Porque, gente, o comportamento, para ser mudado de forma mais leve, você precisa mudar aqui. Porque quando você muda a sementinha que diz, ó, eu posso dizer não, ao invés de dizer sim para todo mundo, começando dando um não pequenininho, eu plantei essa sementinha aqui, eu começo a agir. E é assim que você vai mudando e conquistando os seus sonhos. Porque eu primeiro me tratei. E aí eu falei, não. As pessoas querem me julgar? Tudo bem. Aí comecei conversando com um amigo aqui. Conversando com outro amigo aqui. Acolá. Comecei com aqueles amigos mais próximos que pensavam mais parecido comigo. De repente tô aqui. Do mesmo jeito que tem gente que fala, como eu recebi de mensagens no dia do meu aniversário, pessoas falando, Yane, continua, você é uma inspiração pra mim. Eu vi gente falando, ah, você é muito agressiva. Eu não concordo com o que você fala. Se eu pensar em ser sua cliente, eu não vou ser mais. E eu falei, gente, tá tudo certo. Eu não preciso agradar todo mundo, eu preciso agradar a mim. Tem pessoas que se conectam comigo. Ótimo. Tem pessoas que não se conectam e tá tudo bem. Porque eu preciso entender que nem todo mundo tá pronto para isso. É um processo que funciona para todo mundo, mas funciona para todo mundo que quer e que acredita em si. Então vocês que estão aqui, eu sei que vocês estão prontos para isso. E sei que são capazes de fazer, porque sabe por quê? Porque eu sei que todo mundo é capaz de escrever a sua história. Porque a história que vocês vão contar daqui pra frente é a história que vocês estão escolhendo. Porque hoje é a história da sua vida, é a história que você quer contar? Se projeta daqui a um ano. O que você tá vivendo hoje, daqui a um ano, vai te levar pra onde você quer? Ou daqui a um ano você vai estar reclamando de que nada dá certo pra você? De que seu relacionamento não tá bem, de que você não consegue se posicionar. E daqui a 5 anos, é essa história que você continua querendo contar? Eu, não. E eu tenho certeza que quem tá aqui também não quer mais contar essa história. E é por isso que eu convido vocês para iniciar essa jornada. Porque quando a gente começa a comandar esses 95%, como a gente começa a entender como é que essa mente funciona, a gente consegue mudar o jogo. Porque essa mesma mente que protege, ela também pode ser dominada, porque você não é a sua mente. Você é quem manda nela, porque você não é seu braço, você não é sua perna, por que você é sua mente? A sua mente não manda em você, você que manda nela. Se hoje você está vivendo como a sua mente diz, para tudo que tem algo de errado e provavelmente você está sofrendo com ansiedade por conta disso, porque você está vivendo de forma incongruente, você está vivendo
de uma forma que não é a que você quer. Você tá vivendo para agradar os outros em vez de cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Tá fazendo sentido isso para vocês? Fala aqui para mim se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Aproveitar enquanto isso eu bebo um gole d'água. Será que as escolhas que vocês fazem são realmente as escolhas que vão levar vocês pro que vocês querem? Vocês estão achando que a vida tá excelente, que não precisa de mais nada? Porque é sobre isso, gente. É sobre as escolhas, é sobre o que você quer construir. E se vocês estão achando que essa live tem valor, que ela pode ajudar alguém, aproveita, manda coraçãozinho pro Instagram entender que esse conteúdo tem relevância, que pode ajudar pessoas para entregar para outras pessoas também. Porque esse conhecimento sobre a mente faz você entender que tudo que acontece na sua vida tem ligação direta com o que você pensa, com o que você projeta. E essa mente subconsciente, ela é muito poderosa por conta dessas emoções, pela construção dos hábitos. Mas no fundo ela só quer te proteger. Ela só quer proteger e fazer com que você se reproduza. Tenha filhos, né? Porque é procriar e reproduzir. Por quê? Porque ela quer que a nossa espécie continue no planeta. Então ela não está preocupada se você está feliz, se você está alegre, se você está vivendo o seu propósito. Ela está preocupada em te manter vivo. E é por isso que muitas vezes você fica preso. Fica preso em situações que não fazem sentido para você. Fica preso na vida que você não gostaria de ter. Fica preso no emprego que não faz sentido. Há algum tempo atrás eu atendi uma pessoa, uma cliente, que ela queria muito mudar de emprego. E aí ela dizia, não, tô muito inconfortável, tá muito insatisfeito, não tá dando certo, o chefe é chato, eu não aguento mais, não sei o quê. E aí eu perguntei, e por que você não muda? Ah, por conta disso, por conta daquilo outro. Como é que ela disse? Ela, porque tá difícil. Mas ela era concursada. Eu falei, sim, mas você não é concursada? Sou. Por que você não pede pra mudar? Ah, mas é difícil, o chefe não libera. Eu falei, mas você tá adoecendo. Tá no lugar, você já pediu? Ah, não, porque eu sei que ele não libera. Será que era o chefe que não liberava mesmo ou ela tava com medo de dar espaço? Gente, o não, ela já tinha. A mente dela começou a achar desculpas para manter ela no mesmo lugar. E ela dizia, não, Iane, é muito fácil dizer que é confortável. Não é confortável nada. Eu falei, a questão é que a gente entende conforto como se fosse bom. Bom no sentido de acolhedor, de maravilhoso. Não. O que a gente precisa entender é que conforto para a mente é ser conhecido, é saber onde está. Ela prefere estar no lugar que ela conhece do que ir para o desconhecido, porque ela acha que o desconhecido dá medo. E é por isso que tem pessoas que chegam para eu atender com medo de sair de casa. E aí eu pergunto para vocês, será que faz sentido um adulto ter medo de sair de dentro de casa? Olha o copo transbordando. Olha essa mente aí, subconsciente, cheia de emoções, pedindo para se liberar. E enquanto não olhar para isso, não resolve. Não adianta tomar remédio, porque remédio só anestesia. Só tira o sintoma, você continua com mal-estar. Porque a dor tá ali. É para isso que você precisa olhar. Então, esse é o meu convite para vocês. Para iniciar uma jornada de autoaceitação sem limites. De olhar para dentro de si e encarar tudo que tem aí. Sabe para quê? Para elevar a autoestima e vencer a ansiedade na origem. É para aumentar a autoestima e entender que a ansiedade não pode te paralisar. Para entender que você domina a sua mente. Que você é capaz de dar as respostas que você quer e fazer diferente
Porque você começa a assumir o controle da sua vida. Porque se hoje eu tô aqui, por exemplo, falando com vocês, sem nem me incomodar com o vitiligo, foi porque eu comecei a tomar o controle. E só para vocês terem uma ideia, eu sempre dei a desculpa de todos os problemas da minha vida era por conta do vitiligo. Então eu era tímida por conta do vitiligo. Isso mesmo, viu, gente? Eu sempre disse que eu era tímida, tá? Eu sempre, vírgula, desde que eu comecei a tomar alguma consciência, eu dizia pra todo mundo que eu era tímida. Eu ainda dizia assim, eu sou tímida, só não sou tímida quando tô com meus amigos. Que eu era tímida. Eu tinha medo de ir para ambientes novos, então eu preferia não sair. Então os amigos me chamavam para sair. Eu inventava várias desculpas para não sair. Por quê? E aí eu dizia, eu não vou sair não, as pessoas vão me achar feia, ninguém vai olhar pra mim, ficava com vergonha, não vou sair. Quer ver outra coisa ótima que eu fazia? Eu fiquei viciada em trabalhar e estudar, pra ser a melhor profissional, pra ser a melhor aluna. E quando chegava numa turma que tinha alguém que ficava na briga comigo, sabe o que eu fazia? Eu me sabotava. Eu inventava dor de cabeça, eu passava mal e dizia, fulano tirou mais na prova porque naquele dia eu passei mal. E foi assim que eu fui ficando num lugar que não era meu. E foi assim que eu fui adoecendo e a ansiedade foi tomando conta de mim. Até que um dia, numa imersão que eu tava, era pra tirar a foto. Era só pra tirar uma foto com o mentor, né, o dono do evento, que era alguém que eu admirava, que eu acompanhava há muito tempo na internet. E na hora de tirar aquela foto, que fez uma fila imensa, a minha mente brigando aqui dentro, vai, não vai, mas como eu tinha a crença de que eu não merecia nada, né, eu não tinha valor, eu simplesmente falei, não vou. Saí daquele auditório com mais de 500 pessoas, subi as escadas rolantes do evento, né, pra sair. E quando chegou lá no alto, veio aquela coisa. Você veio pra cá fazer o quê? Fazer o que você sempre fez? Você veio pra cá pra se esconder mais uma vez? E ali, gente, desconfortável, me escondendo atrás da máscara, porque ainda era o período da Covid, né, que a gente ainda era obrigado a usar máscaras. Eu desci as escadas e fui lá e tirei a foto. Cheguei lá, só tinham mais 2 pessoas e eu fui a terceira da fila, pra você ver que esse diálogo demorou. E quando eu tirei a foto, eu me senti tão poderosa naquele momento, tão radiante. Eu falei, parecia que eu tinha ganhado o mundo, porque eu tinha vencido um desafio. Eu tinha ali descoberto que a dona da minha vida era eu. Que a minha mente, ela não tem o poder, ela não tinha o poder de me controlar. Assim como a mente de vocês não tem o poder de controlar vocês. Basta vocês estarem dispostas a iniciar essa jornada. De olhar para dentro de si. De se permitir. De enxergar o valor que tem aí dentro de você. Porque eu tenho certeza que se você tá aqui hoje, você sabe que você tem valor. Você sabe que suas emoções estão aí e que você pode utilizar elas para ser a alavanca para vocês, para fazer algo diferente. Então, quem estiver disposto a iniciar essa jornada para olhar para dentro de si, para elevar essa autoestima e vencer as ansiedades na origem, vem comigo conhecer esse processo de autoaceitação sem limites, que eu tenho certeza que vocês vão começar a experienciar uma vida completamente diferente, uma vida plena, uma vida abundante, porque você vai entender, você vai ter certeza, você vai experienciar o que é você fazer parte do universo que é pleno e abundante, porque a física quântica já disse, já provou
que a parte tá no todo e o todo tá na parte. Então, se você faz parte de um universo que é pleno e abundante, você também é pleno e abundante. Então, viva isso, aproveite isso, se permita ser pleno e abundante. Se permita viver feliz e ter a vida dos seus sonhos. Esse é meu convite para vocês. Se quiserem saber mais sobre isso, se estiverem prontos para já dar esse passo, já iniciar, me chama no direct, no meu link da bio. Tem também meu contato. Eu vou adorar conduzir vocês nessa jornada. Porque essa jornada, gente, tem começo, mas não tem fim. Porque enquanto a gente está vivendo, a gente está crescendo. Se a gente não está crescendo, tem algo de errado. Se a sua vida não está melhorando, tem algo de muito errado aí. Você precisa olhar para isso. Por quê? Porque a abundância é exatamente o crescimento, a evolução sem fim. É sem limites. Então, se permita viver essa jornada sem limites. E, para concluir, vou pedir para vocês, se acharam que faz sentido, lembra que no início eu falei que eu adoro fazer essas lives porque quando eu ensino eu aprendo? Então, para vocês aprenderem ainda mais, eu vou pedir para vocês, eu vou deixar essa live salva e eu vou pedir para vocês colocarem lá nos comentários um insight, algo que você aprendeu daqui, tanto para você reforçar esse aprendizado dentro de você, quanto para você compartilhar com outras pessoas. Porque quando você ensina para o outro, você simplesmente aprende muito mais. A pirâmide da aprendizagem já mostra isso. Gratidão por estarem aqui comigo. Foi um prazer ter vocês aqui. E já sabe, se tiver alguém que precisa desse conteúdo, que você achou que essa live faz sentido e pode achar que quer compartilhar com algum amigo, manda o aviãozinho que tem aqui do lado, comenta, compartilha, que eu vou adorar ter vocês aqui. Se quiser, vai lá no meu direct, dá um feedback, bota aqui nos comentários, porque a gente tá aqui para crescer juntos. Porque vocês crescem e eu cresço também. O feedback de vocês é importante. E eu falo feedback porque não precisa dizer só que gostou não. Pode dizer o que não gostou também, porque aí me ajuda a melhorar. Então, gratidão por estarem aqui comigo. Foi ótimo essa noite. E semana que vem tem mais. Porque tem medo, tem desconforto, mas eu tô aqui. Sabe por quê? Porque já sabe, né? Fazendo parte do universo pleno e abundante, eu também sou pleno e abundante. Então, deixa o medo de lado e bora agir. Porque é a ação que faz a diferença na vida de cada um de nós, tá certo? Beijão! E até semana que vem. Tchau!